E aí, pessoal, tudo bom? Vou compartilhar aqui minha tela. Pessoal, eu vou falar aqui como é que foi meu terceiro semestre na medicina na Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral, e depois eu vou falar como é que foi meu quarto semestre, que eu já estou no quinto. Passa rápido, né? Pois bem, eu vou falar do terceiro semestre, como é que foi meu terceiro semestre. Eu não vou dizer notas, porque eu não estou conseguindo puxar as notas aqui, mas eu vou falar isoladamente como é que foi o módulo. Eu vou até ver se eu consigo, deixa eu ver o que que eu estou compartilhando aqui para vocês. Bastante só uma tela, né? Vamos ver como é que foi meu M3, S3, só um momento. Enquanto isso, eu vou falando dos módulos, né? É, foi difícil? Foi um módulo difícil? Não, gente. O S3 foi o módulo mais gostoso do curso, assim, que eu achei, né? Por que que foi fácil? Porque não tinha. As professoras, 90% eram professoras, tá? Imuno era professora, e epidemiologia foi professor, metodologia foi professor. Esses dois aqui foram professor. Um mesmo professor estava nas duas disciplinas. E as demais, todas eram professoras. Elas eram muito tranquilas. Isso facilitou muito o módulo. Em relação a notas também, elas não queriam reprovar ninguém. Isso foi muito gostoso. Já essas duas últimas eu vou comentar mais para frente, que foi bem difícil, porque tinha uma parte de cálculo. Estou tentando achar aqui a minha planilha. Meu nome é. Meu nome que a gente dá para as planilhas, cronograma. Cronograma S4, S4 eu já tenho, vou até abrir para deixar para a gente falar no próximo. S4 eu abri. Eu estou buscando o S3, mas eu não vou conseguir achar. Enfim, vamos lá. Processos patológicos gerais. Foi uma disciplina bem grande. Dentro de processos patológicos gerais, tinha algumas outras disciplinas. O módulo era um módulo grande, mas tinha outras disciplinas. O que? Imunologia, parasitologia, e tinha o que mais? Microbiologia. Eram essas três disciplinas dentro desse módulo. Era um módulo difícil? Não, tinham muitas aulas, mas as professoras normalmente não cobravam presença. Algumas estavam cobrando, algumas repetiam pelo menos 60% das provas. Então, assim, foi um módulo muito tranquilo. O S3 da faculdade é tido como muitos como o S-Férias. Ele é muito gostosinho de se estudar, as matérias não têm um grau de complexidade tão grande. Parasito, por exemplo, maravilhoso. Tinha provinhas, toda semana tinha umas provinhas para fazer. Eu queria achar o cronograma para mostrar para vocês, mas eu não consegui mostrar. Não vou conseguir achar do módulo 3, o S3. Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Cronograma, cronograma. Mas é difícil achar. S4 eu tenho, mas S3 mesmo não tô achando. Mas enfim, acho que infelizmente eu vou ter que pular sem o cronograma. Eu queria mostrar, porque é bom vocês verem a disciplina, né? Bem direitinho. Mas infelizmente eu não vou conseguir mostrar para vocês. Aí o que que acontece? Imuno já era um pouco mais difícil, só que a professora deu a disciplina, deixou a disciplina bem light. Enfim, ela jogava os assuntos, você fingia que estudava, ela fingia que passava, porque é uma disciplina bem complexa. E as provas eram provas. Ela repetia aqui e uma coisinha e tal, mas via de regra, você estudando pelos slides dela, dava certo. Parasita da mesma forma, tinha uma provinha, tipo, ela dava um parasita na semana, dois às vezes, e na segunda-feira subsequente tinha uma provinha que somadas dá uma nota boa na nota geral. Então você sempre acabava estava estudando a matéria. É bem interessante essa metodologia. E microbiologia a professora repetia uns 60% da prova. Então, tipo assim, era bem gostoso estudar microbiologia e as você estudando pelos slides dela também eram muito bons. Já epidemiologia e metodologia de trabalho científico foram disciplinas bem pesadas. Nossa, cara, eu fiquei de recuperação nessa disciplina aí, porque tinha muita matemática, cálculo de especialidade, cálculo de variância, cálculo de amostra. Foi assim, foi muito difícil, o professor.
As aulas eram boas, só que eram aulas muito grandes. Você sentia sono porque as aulas eram grandes. Tipo, chegava 2 horas, às vezes aula 5h30, 6 horas da noite. Era muito cansativo. Aí eu lembro que eu cheguei a pegar as provas não são repetidas, ele não repete uma prova. Eu lembro que eu reprovei nessa disciplina, né? Reprovei não, eu fiquei de recuperação, aí eu fui fazer a recuperação. Eu pensei que o professor ia, não sei, botar questões fáceis. Sabe o que ele botou? As questões erradas. Você errou. Ele fez uma prova isolada para cada estudante e botou as questões que a gente errou. Aí veio na minha cabeça, se eu errar essa questão lá, agora eu vou errar também. E de fato, né? Só que ele tinha dado as respostas antes, só que eu não tinha pegado. Então, assim, foi bem louco. Ele me ajudou muito ali na prova. Eu podia usar a calculadora. Essa disciplina foi a mais, essas duas disciplinas foram as mais difíceis aqui do módulo. Sem dúvida nenhuma, foram as mais difíceis. As outras não, as outras foram meio tranquilas, não tem uma carga horária tão pesada como o S4, as provas também não são tão pesadas. Então, assim, o S3 é o S-Férias, nem se preocupa tanto com ele. Já o S4, que eu vou falar no próximo vídeo, já foi um pouco mais tenso e tal. Eu lembro que eu faltei muito para S3, foi brincadeira não. Como eu trabalho ainda, eu usei o S3 muito, assim, de questão de falta, de disciplina que eu, tipo, parasita, eu quase nem pisava na aula. Chegava no finalzinho, ela não fazia frequência. Microbiologia, ela era muito rápida as aulas, eu chegava no finalzinho. Pneumologia eu faltei muito também, e imuno também. Mas, enfim, deu tudo certo, graças a Deus eu passei. Tinha uma carga de monitorias também, não eram tão grandes, não eram tantas monitorias. Então foi um semestre que eu gostei bastante, e infelizmente nem todos são assim, né? Então, até o próximo vídeo do S4. E não desista de estudar.